Antes de descobrirmos sobre os estudos atuais acerca da quantidade de água que o nosso corpo necessita diariamente, precisamos entender a importância da água no nosso dia a dia. Dentre inúmeras substâncias, nosso corpo é formado por muitos elementos químicos, alguns muito conhecidos, como oxigênio, carbono e hidrogênio, outros menos, como sódio, potássio, cloro, magnésio e cálcio. Eles estão diretamente ligados à hidratação do nosso corpo, pois, acima de tudo, somos feitos de muita água. A água no nosso corpo é um solvente universal, pois dissolve as substâncias e realiza inúmeros processos de reações químicas no corpo e ainda de processos fisiológicos. Além disso, a água é um meio de transporte dentro do corpo e fornece umidade para tecidos e estruturas, como o fluido encontrado na cartilagem e articulações do nosso corpo. Resumidamente, no nosso corpo encontramos água em 3 regiões principais. Primeiro, no espaço intravascular, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, o que representa cerca de 7% da água total no corpo. Segundo, no espaço intracelular, ou seja, dentro das células, representando a região com a maior quantidade de água no corpo, com cerca de 66%. Terceiro, no espaço intersticial, que é uma área localizada entre os vasos sanguíneos e as células. E essa terceira região possui cerca de 27% da água total no corpo. É importante conhecermos as 3 regiões do corpo, onde se localiza a água, pois dependendo da quantidade de distribuição em cada região, se acima ou abaixo dos índices normais, há um desencadeamento de agravamentos na nossa saúde. Por exemplo, se no nosso corpo tiver com muita água na primeira região, que fica no espaço intravascular, pode-se criar um aumento na pressão arterial. Agora, se tiver muita água na segunda região, que é no espaço intracelular, em casos extremos, podem fazer as células, como neurônios, incharem, parando de funcionar, podendo levar, em casos extremos, ao óbito. Agora, se tiver muita água na terceira região, que fica no espaço intersticial, pode acarretar inchaços e edemas. Um ponto muito importante para abordarmos seria que, de forma bem simples e didática, hipoidratação seria pouca água no corpo, enquanto que hiperidratação, o excesso de água no corpo. Saibam que todas as células do nosso corpo dependem de água, inclusive o nosso cérebro. Nosso corpo é composto por praticamente 70% de água, tanto que, fisiologicamente, a nossa necessidade primordial não é comer, como a grande parte das pessoas pensam, mas sim beber água. 3 dias sem água leva uma pessoa ao óbito, enquanto que sem se alimentar são 7 dias. Podemos nos atrever em dizer que o combustível do nosso corpo é a água. Em todas as nossas necessidades, precisamos de água. Para correr, andar, falar, pensar, comer, sentar, levantar, cozinhar, gastamos água. Por incrível que pareça, até para dormir precisamos de água. E como o período do sono, na sua maioria, é longo, acordamos com o nosso tanque de água na reserva. Por isso, a primeira orientação que temos é: quando acordar, não se esqueça de tomar água, antes de comer qualquer alimento. No início,
200 a 300 ml é uma quantidade adequada, mas o ideal é tomar entre 500 a 600 ml de água. A segunda orientação é não esperar sentir sede para beber água. Estabeleça uma quantidade mínima e priorize tomar água, sempre respeitando 30 minutos antes e depois das refeições. A terceira orientação não é uma regra rígida, pois existem fatores que podem afetar nesta questão, mas, geralmente, o medidor da quantidade de água que está sendo filtrada pelo nosso corpo, indicando um consumo adequado de água, é a coloração da urina. Quanto mais amarela, menos água presente no corpo. Quanto mais transparente, mais indica quantidade adequada de água no corpo. Com tudo isso, a pergunta que não quer calar: quantos litros de água precisamos beber diariamente? Para esta pergunta tão importante, não existe uma fórmula mágica. A necessidade de cada pessoa precisa ser analisada de forma individualizada, pois inúmeros fatores influenciam no resultado, tais como prática de atividades físicas regulares, rotina, tempo e peso corporal. Todavia, devemos seguir as orientações dos organismos internacionais de saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil, que nos orientam a tomar no mínimo entre 2 a 3 litros de água diariamente. Pessoalmente, é um grande desafio tomar pelo menos de 2 a 3 litros de água diariamente. Virou um hábito ruim não tomar água, e também só tomar água ao sentir muita sede. Por isso, o meu objetivo é mudar esse cenário. Acredito que estamos subindo uma escada, degrau por degrau, em busca de uma vida plena, recebendo e entregando nosso melhor. Mas para isso se concretizar, precisamos subir este importante degrau de beber a quantidade adequada de água diariamente para gerar um ganho de saúde e, consequentemente, de energia para a realização das atividades diárias.